Só para te avisar, tu vai entrar nesse vídeo sabendo de tudo e mais um pouco sobre membrana celular. Mas, de antemão, já ativa o modo físio, porque hoje a parada vai ser sinistra. Hoje começa a série MEFísio, é o mapeamento da fisiologia humana, como você nunca viu. Chega de enrolação, eu vou te explicar hoje um conteúdo envolvendo membrana celular. Mas, Caleb, membrana celular? Calma. A fisiologia é muito ampla. A gente vai ter uma série de outros conteúdos que vão envolver somente esse estudo da fisiologia. Mas faltando a parte inicial, como eu falei para vocês, célula envolve a unidade básica e viva e eficaz que tem entre eu e você. Cara, isso é forte. Quando a gente fala unidade viva básica do organismo, quer dizer que essa constituição de palavra, de frase, envolve um ponto-chave. E esse ponto-chave quer dizer que eu e você somos diferentes. Sim, nós somos, obviamente. Por cerca de quase 100 milhões de células do nosso organismo estão presentes. Tanto comigo nas minhas próprias células, como também você que está do outro lado da sua tela. Então, assim, o próximo ponto que envolve o surgimento das próximas ou até mesmo outros tipos de células são bastante variáveis. Essa frase que eu coloquei para vocês é sensacional, porque através de uma célula já existente, outras podem se formar através da mesma, que um dia já foi gerado ou surgiu-se por outra já existente, e gera o processo da substituição. É por isso que algumas células elas vivem por dias, 180 dias, 90 dias, como a gente vai ver daqui a pouco em algum tipo de outros conteúdos de fisiologia. Então, por isso, fica ligado. Já aproveitando, se inscreve no canal, clica no botãozinho do gostei. É isso. O principal, aperta no sininho, clica no sininho para ativar todas as suas notificações sobre o Caleb Físio. Mas, continuando. Por isso, como eu falei para vocês, realmente elas podem sobreviver por alguns tipos de dias diferentes ou não. Meses, anos ou até mais. Mas geralmente as células duram até 3 meses e são substituídas pelo ciclo da vida. Caleb, pelo ciclo da vida? Óbvio, a gente não tem a vida. As células também têm. A gente tem o início quando a gente nasce, a gente evolui em idade, até o momento que chega o estágio final. E é por isso que eu trouxe para vocês alguns dos principais exemplos que a gente tem que colocar em destaque sobre células. Por exemplo, tanto as células que a gente envolve, que são as células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, os brancos, as células ósseas, também as níveis de motor neuronal, intestinais, o próprio óvulo e também os espermas, os espermatozoides. E nisso vai começar um processo de organização que eu vou falar para vocês de uma forma um pouco mais detalhada sobre 3 situações ou 3 pontos específicos da célula, que inclusive é a minha opinião, tá? É um dos principais pontos, mas os outros também não podem ser colocados assim de lado, sabe? Realmente a gente tem que enfatizar esse só para ter uma fluidez na continuidade. O primeiro ponto é o citoplasma, que realmente é uma unidade que a gente consegue se situar. Daqui a pouco a gente vai envolver essa continuidade da definição, mas principalmente eu gosto de falar que o citoplasma é um pouco mais amostrado. Ele realmente gosta de aparecer em algumas situações. Complexo de Golgi, núcleo, nucleolo, lisossomos, membrana plasmática, mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso e também o liso. Diante disso, como eu falei para vocês, a gente tem 3 situações que a gente vai situar e um deles é o citoplasma, como eu adiantei para vocês. Mas ele não é único. Assim como o núcleo e a membrana plasmática, que também pode ser chamado de membrana celular, são 3 conformidades, para mim, extremamente especiais. Por quê? Primeiramente sobre o citoplasma. O citoplasma é um líquido intracelular, ou seja, fica dentro da célula, onde ficam as organelas. E já encontra o terceiro tópico. Por que eu falei que ela é mostrada? Porque as próprias organelas elas são diferenciadas. Elas podem ter um nível X aqui, como por exemplo mitocôndrias, ribossomos, ou entre outras condições, mas em outros momentos não. Aí que já vem dentro do processo citossol, porque é uma parte líquida que pode ser chamada também de citossol. Perfeito? Captou a mensagem? Vamos fazer o seguinte, vamos para a membrana plasmática. A membrana plasmática ou membrana celular é uma bicamada lipídica que tem uma barreira seletiva. Caleb, traduz, eu não entendi. Simples. Ela possui a barreira
seletiva. Por que eu falo que ela é? Porque já como a gente tem duas conformidades, tanto interno quanto o lado externo, ou vice-versa, a gente pode selecionar quem entra e quem sai, como por exemplo na nossa casa. É a mesma ideia da membrana celular, por exemplo. Porque, por exemplo, ela é responsável por delimitar a célula, se separar no meio, tanto a nível externo quanto a nível interno. Ela tem uma ideia de flexibilidade de fazer isso. É como se fosse na minha casa e você na sua. Você aceita todo mundo realmente entrar na sua casa? Não, né? Então é justamente isso que eu quero retratar para vocês. E agora, o que é que vocês acham que é essa imagem? Nada mais, nada menos que o núcleo. O núcleo é a identidade viva, que eu gosto de chamar de célula, de vida, de constituição entre duas coisas diferentes. Por que duas coisas diferentes? Eu gosto de fazer essa metáfora porque chama a atenção tanto da minha pessoa como também da outra. Porque eu e você não somos diferentes. Apesar de termos algumas semelhanças, a gente não é igual. Mas também não é totalmente diferente. Então, assim, a gente tem nossa própria identidade. A gente tem algumas situações que a gente consegue se atribuir de uma forma extremamente tranquila e sem nenhum problema. Entendeu? Seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal, porque eu sei disso porque eu conheço você. Então, assim, vamos lá. Quando a gente fala de célula, e em específico do núcleo, a gente envolve a identidade daquela célula. Ou seja, aquelas 100 milhões de células que existem no nosso corpo e são diferenciadas, por exemplo, cada uma tem sua identidade, cada uma tem um processo de envolver. E lá contém um DNA, ou seja, o processo de cromossomos e também a parte genética influencia consideravelmente. Vamos para o próximo? Homeostasia é equilíbrio. Ele é uma busca excessiva por equilibrar. Quando eu falo de especialmente adaptado, é porque eu adapto uma condição específica daquela pessoa, daquela célula. Então eu faço de tudo para o meu corpo se manter equilibrado. Eu faço de tudo para o meu corpo se manter em linha reta, por exemplo. Se uma condição a nível do organismo se manter desequilibrado, o organismo ele consegue se adaptar e falar, poxa, eu preciso me autorregular. Eu preciso voltar ao que eu era antes. Eu preciso voltar ao meu basal. Eu preciso voltar à minha base de início, que é justamente isso que eu quero retratar para vocês. A base, o início de tudo isso. Continuando, e homeostase também é sinônimo de homeostasia, porque quando a gente fala de homeostasia, a gente liga-se a 3 pontos básicos. Temperatura, pressão e também a frequência cardíaca. São os 3 pontos principais que a gente pode colocar para você. E caso um desses elementos se diferencie, tanto para mais quanto para menos, o organismo tem essa busca excessiva. Busca excessiva e sempre buscando autorregulação. Se algo desregulou tanto para mais, ou para baixo, ou para menos, ele busca por isso. Hidrate-se. Voltando. Quando a gente fala de uma coisa ou outra relacionada à regulação, a gente não pode enfatizar somente um ponto específico, porque isso realmente, muitas vezes, é fora do comum, fora de série. Eu vou retratar para vocês sobre um sistema extremamente importante, que é o sistema de biofeedback. Biofeedback, eu lembro de feedback, que feedback me traz à tona alguma coisa. É justamente isso. Eu trago à tona alguma coisa à volta, seja de forma positiva ou negativa. Então vamos lá. O sistema de retroalimentação, ou feedback, é responsável por regular, controlar alguns estímulos dos sistemas, podendo então ampliar ou reduzir esse estímulo. Quando temos o negativo, é o que reduz esse estímulo, e o positivo ele vai aumentar. Quando a gente fala de negativo, meu povo, a gente fala realmente de poder reduzir esse estímulo. Se liga só nos 2 exemplos que eu dei para você. O nível de açúcar no sangue. Apesar de aumentar o nível de insulina, o corpo ele volta à parte de equilíbrio, à parte da homeostasia. E o aumento do CO2 no organismo provoca o aumento da FR, frequência respiratória, que diminui assim a concentração desse gás, retratando o quê? Feedback negativo. Mas não é só ele, o biofeedback também positivo está presente. Eu acho que esse é um pouco mais complexo, que apesar de entender que um controla, o outro também controla. Mas assim, um vai para cima, o outro vai para baixo, ou seja, outro tem outros estímulos exorbitantes, outro nem tanto. A gente entra nesse destaque. Por quê? Quando a gente fala nisso, a ideia de aumentar esse estímulo, de reforçar cada vez mais. Vamos supor, quando se aumenta esse estímulo, o processo de lactação, por exemplo, do lactante,
Quanto mais o bebê suga, mais prolactina é secretada e aumenta a produção do leite materno. Quando estamos, nesse caso, as gestantes, as mães, melhor dizendo, que estão alimentando os seus filhos. Quando o bebê suga, o processo da produção da prolactina é muito maior. Ou seja, o feedback positivo, é o aumento desse estímulo. Porém, tanto a positiva quanto a negativa, ela tem isso aqui, ó, importância no organismo, porque ela envolve um funcionamento adequado. Ele tem uma ideia contínua que ela consegue se programar. Por isso, se estímulos maiores eu preciso captar naquele certo indivíduo ou naquela certa condição, biofeedback positivo. Só fazer o sinalzinho de mais. Mais subiu e de menos desceu. Perfeito? Eu falar em proteína? Pronto. Proteína, depois da água, as substâncias mais abundantes e maiores e presentes na célula. Por quê? Porque as proteínas normalmente possuem de 10 a 20% da massa celular, que é justamente isso que traz que essas proteínas podem ser divididas em dois tipos. Por exemplo, as estruturais ou periféricas, as funcionais ou as dinâmicas. Beleza. Se uma delas é estrutura e a outra é funcional, eu consigo diferenciar através disso? É o que a gente já vai acabar de ver. As estruturais, ela envolve a estrutura, a composição daquelas células, diferentemente das funcionais, que ela faz de tudo para proteger. Eu queria que você se ligasse no próximo slide, que é um dos principais, se não o principal, que ele fala sobre lipídio. Lipídios é o verdadeiro sinônimo de gordura. Então, se você já está aqui, já se inscreve no canal, não perde nada, não fica de fora, porque esse conteúdo, esse meio físio é feito para ti. Eu tenho certeza que você não vai perder nenhum conteúdo por conta das atribuições da fisiologia. O meu objetivo é que você saia desse vídeo, no mínimo, 1% melhor do que você entrou. No mínimo. Saindo desse vídeo 1% melhor é o meu objetivo. E a cada dia, de forma contínua, de forma diária, você melhorando esses 1%, com certeza que mais de 100% você evolui. Então, voltando. Os lipídios, especialmente, são formados por folipeptídeos e também colesterol, por cerca de 2% da massa celular, e também presentes na membrana celular. Tá, mas Caleb, eu fico imaginando vocês agora, me perguntando, o que seriam esses dois elementos? Nesse caso, é você me perguntando. Você que está do outro lado da tela, você acabou de perguntar isso. É você. Você acabou de perguntar sem mesmo saber. É justamente isso. Colesterol e folipeptídeos. É novidade? Não, acabei de falar para vocês. Mas tipo de gordura encontrado no organismo, sendo especial, por exemplo, no funcionamento de células cerebrais, intestinais e entre outros. Folipeptídeos, presentes na bicamada fosfolipídica, voltando já àquele assunto da membrana plasmática, voltando àquele assunto da barreira seletiva da membrana celular. Compõe o tecido básico da membrana plasmática, duas condições específicas das hidrofílicas e hidrofóbicas. Aí eu vejo, você se depara comigo falando assim, o que é isso? Vamos entender? Hidrofílica e hidrofóbica. Basicamente, uma tem medo da água, outra não tem medo da água. Quando eu lembro de fobia, eu lembro de medo. Hidrofóbica, eu vou ter medo de alguma coisa, nesse caso da água. Eu não vou deixar. O que é que ela faz, a hidrofóbica? Primeiro, medo da água. Elas não estão muito bem com a água. São cadeias mais longas, apolares de ácidos graxos, diferentemente da hidrofílica, que tem uma afinidade com a água e ela deixa permear. É como eu falei, quando você tem, por exemplo, a barreira seletiva, você deixa todo mundo entrar na sua casa? Não. Você é seletivo. Lá na membrana plasmática, meus internos, meus externos. O objetivo é esse. Principalmente esse. Então vamos entender como isso realmente funciona? Vamos lá. Primeiramente, como tem essa imagem aqui. Primeiro ponto, o que é que vocês acham que seria isso? Vocês acham que seria algo mais voltado à permeabilidade? Já como tem a flexibilidade? E aqui, como é que seria? É isso que a gente vai ver. Primeiramente, a bola que fica na imagem anterior é chamada de hidrofílica, porque ela tem a afinidade da água, ela consegue entrar em contato com a água sem nenhum problema. E as cobrinhas seriam, então, a famosa hidrofóbica, que ela tem medo e ela não consegue se ligar com a água, ela não se dão muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar o zoom? Dê um zoom. Se liga só, a mesma imagem que eu falei para vocês anteriormente.
aquelas mesmas condições. Vamos dar mais outro? Perfeito. A mesma ideia de intracelular e extracelular que a gente já viu e já colocou anteriormente na membrana plasmática. Estão conseguindo compreender que uma é diferente da outra, mas toda a fisiologia se complementa, principalmente na celular? Vamos continuar? E por fim, a gente consegue envolver a composição celular. Caleb, tu falou para mim que ácido graxo é sinônimo de lipídio, mas lipídio também é sinônimo de gordura. Olha o exemplo. Lipídio tem o ácido graxo e tem a cabeça hidrofílica. Hidrofílica é o quê? Sim, exatamente isso. Ela tem afinidade com a água. Ela pode, sem nenhum problema, ter contato, diferentemente da hidrofóbica. E por fim, é justamente isso que a nossa aula se encerra. Então assim, meu povo, a nossa primeira aula. Não fiquem envergonhados, nem muito menos acanhados, porque o objetivo hoje foi ensinar para vocês. Esse é o meu objetivo. É fazer com que a fisioterapia, fazer com que a fisiologia, vai fazer com que todo o contexto da saúde seja aprimorado. Aprimorado com o quê? Aprimorado com conhecimento educacional. Porque educar é vida e conhecimento é poder. Então, se você não tem isso, eu estou aqui para te ajudar. Então, novamente, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, aperta no sininho e o principal, já deixa o like, encaminha para todo mundo, porque hoje o modo físico está ativado da melhor forma. E eu tenho certeza que você vai fazer parte desse time e dessa comunidade.